E na estrada de Santos você vai me conhecer, vai me conhecer. Ela com o Geraldo, que é o segundo esposo dela, depois do Oswald, né? É uma parceria muito grande, muito bonita, que começa em São Paulo, quando ela sai da prisão. Ela sai pesando 39 quilos, parece, destruída. Eles trabalharam juntos no Diário de São Paulo, aqui em São Paulo, sempre com esse intuito de escancarar as portas do jornal para os artistas, para essa arte moderna, né? Ela já está um pouco doente na década de 50. O Geraldo tinha 2 empregos aqui em São Paulo. Ele trabalhava na agência France Press e também no estado de São Paulo. Ele está estressadíssimo, ganhando pouco, e oferece para ele ir para a tribuna para ganhar um salário que corresponderia a esses 2 salários que ele já recebia aqui. Então eles vão para Santos. E lá eu falo que eles incendeiam a cena cultural, artística da cidade, né? Porque a Pagu, a atuação dela é desde o jornal A Tribuna, onde ela atua nessas colunas, né? Falando sobre a literatura, o teatro na cidade. No Bar Regina, onde esses encontros culturais aconteciam, o Rodão Mendes Rosa e o Narciso de Andrade costumavam passar no jornal no final do expediente, assim, vai 7 horas da noite para pegá-la, eles iam para o bar. Na cidade também ela conheceu o Gilberto Mendes, né, e o Vili Correia, que estavam concebendo a música nova, né, e tudo atraía a curiosidade da Pagu, tudo. Primeiro, ela era uma apaixonada por literatura, tanto que ela tem um romance proletário feminino, que é um dos primeiros, os primeiros do mundo com esse tema, que foi o Parque Industrial, para falar de literatura e essa questão proletária, né? Porque ela morou no Brás, aqui em São Paulo, então estava muito vivo dentro dela. Ela é poeta, ela é desenhista, ela é uma das primeiras mulheres artistas, poetas, né, escritoras, a fazer essa junção da linguagem visual com a linguagem escrita. Depois a Pagu vai para o teatro. E eu tenho informações também de que ela se apaixonou pela fotografia no final da vida dela. E em Santos ela fazia esse papel assim, de meio que madrinha desses jovens que queriam estudar teatro, sabe? Então você vê que é muito imbricada essa relação do teatro com a literatura, né? Porque são textos que ela estudava com as pessoas, né? Com Plínio Marcos, com Sérgio Manberti. Ela fazia reuniões na casa dela sempre para formar esse pessoal para a EAD, para as provas da EAD, e para formar essas pessoas do teatro com o melhor da literatura, né, dos textos que haviam na época, que ela conhecia muito, porque ela morou na França, ela lia de tudo, né, ela tinha uma biblioteca com 8.000 livros. Então tem histórias que o Geraldo Ferraz chegava em casa 2 horas da manhã destruído da tribuna, chegava, tava aquela galera lá, assim, aqueles jovens de 23 anos, e apagou no meio daquela galera, todo mundo bebendo, fumando e conversando, e ele chegava mal-humoradíssimo. E ela tinha umas ideias muito avançadas para a época, ela dava muito trabalho para ele, né. Quando queriam fazer o Festival de Teatro Amador em Santos, o Festa, que é o primeiro do Brasil, o mais importante, né, chamaram a Pagu. Aí a Pagu vai, junta com uma galera e cerca do lado de fora o Geraldo Ferraz, ali na tribuna, esperando ele sair do jornal. Aí o Geraldo Ferraz me sai cansado e fala: puta que pariu, lá vem a Patinha com mais uma ideia, né? Porque era sempre assim, sempre uma ideia que sobrava para ele. E a ideia era simplesmente fazer o maior festival de teatro que Santos já viu, sabe? E ela consegue fazer assim, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela até fala assim, não tem comida, mas tem arroz e tem frango. O pessoal come isso mesmo, não tem problema. Então assim, o pessoal chegava de navio, chegava de trem, chegava de avião, chegava de tudo quanto é jeito, assim, do Brasil inteiro. A cidade ficou lotada de artista, e é uma época em que se revelou muito diretor importante, muito teatro de vanguarda, e é uma das criações da Pagu, né? Então sempre essa fusão dela da literatura com o teatro, sempre essa preocupação com essa literatura de qualidade. Ela era muito exigente com isso, sabe? Ela não dava muita trégua para isso, assim. Com o Plínio Marcos tem muitas histórias interessantes, assim, sabe? Ela chamava muita atenção dele, brigava com ele. E o Plínio, ele teve nela, assim, um grande apoio, sabe? Um dia eles estavam no Bar Regina, que fica ali no Gonzaga, perto da livraria Martins Fontes. Aí o Plínio ficou sabendo que a Pagu estava sempre lá e foi lá, né? E ele estava com um texto da peça dele, o Barrela, no bolso. Quando ele viu que ela estava ali, falou: é a oportunidade que eu tenho para mostrar isso para alguém, né? Sacou o texto do bolso e mostrou para ela. Ela ficou pirada, ela falou assim: caraca, meu. Ela xingava muito, ela falava uns palavrões, né? Caraca, isso aqui é tão bom quanto
quanto Nelson Rodrigues. Isso aqui é Nelson Rodrigues. Aí ela dá todo apoio para ele ensinar essa peça. A peça foi censurada, mas ele conseguiu. E ela era uma pessoa que tinha essa ambiguidade assim na personalidade dela, né? Muito briguenta. E isso é muito interessante para a arte, para a política, né? Porque ela tem uma frase dela que eu gosto muito, que é assim, que essa função de discordar sempre vai ser própria dela, sabe? Isso é muito bonito, né? De muita coragem. O que mais me admira na Pagu é isso, ela não tinha medo de nada. Tá certo que ela tinha umas certas costas quentes ali, né? Porque o pessoal ia reclamar dela na tribuna, quando ela fazia aquelas matérias mais, né, briguentas, quando ela detonava, né, certas pessoas, pediam a cabeça dela direto. Mas não conseguiam a cabeça dela, porque o editor era o marido dela e o dono do jornal estava segurando a onda ali porque queria o Geraldo Ferraz ali, né? Então é uma história muito interessante, assim, ver a ação dela é muito inspiradora, assim, sabe? Até quando ela pôde, ela atuou lá em Santos com teatro, dando maior apoio para as pessoas, brigando com quem estava fazendo um teatro fácil, que ela chamava, né? Uma literatura fácil. Ela, inclusive, falava que no teatro faltava texto de qualidade. Ela pedia nos artigos dela de literatura, ela falava com o pessoal da IAD que fizesse cursos para formar as pessoas. A Pagu, ela sempre batia numa tecla: formação, 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 formação. Sabe? Ela chamava a atenção do ator, do escritor, que não tem literatura, não tem teatro fácil. É leitura, é escrever, é ensinar, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ela era muito contra essa coisa assim, sabe? Rápida.